Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo e estou aqui agora para revisar os principais pontos e dar as dicas finais na matéria de processo civil, neste concurso de juiz federal. Vamos trabalhar exatamente com algumas gotas aí importantes para aprofundar a matéria e chegar no nível da tua prova. Bem, a grande novidade da tua prova será a cobrança do novo Código de Processo Civil, as suas alterações, as suas peculiaridades e o que poderia ser exatamente cobrado no nível de uma prova, de um concurso de ponta, frente a um novo código, onde nós não temos assim uma farta jurisprudência já desenhada, né, sobre a aplicabilidade, mas conseguimos pegar alguns pontos, pensar alguns pontos que inclusive já caíram em concursos de ponta também em 2016. Então vamos lá para começar a aprofundar. Primeiro critério que eu reputo importante seria a figura da resposta do réu. Lá na resposta do réu nós temos uma diferenciação essencialmente aqui na contestação. Quer dizer, lá na contestação nós tivemos de certa forma um alargamento na figura da contestação e aí tu te liga nesse aspecto. Isso por quê? Pelo Código de 73, por exemplo, a incompetência relativa ela era alegada por exceção de incompetência. Agora, na contestação, eu vou colocar a incompetência relativa. Tanto a relativa como a absoluta. Agora, eu estou, neste vídeo, ressaltando aquelas principais alterações do novo CPC para você tomar cuidado lá, que essas certamente vão cair, né? Então, incompetência relativa. Essa incompetência relativa ela passa a fazer parte da contestação como matéria preliminar. Significa afirmar, portanto, que nós não temos mais a exceção de incompetência relativa. Outro critério importante aí, que passa a fazer parte da contestação, impugnação ao valor da causa. O valor da causa agora passa a ser impugnado também com uma matéria preliminar. Ponto importantíssimo aí. Por quê? Porque impugnação ao valor da causa deixa de ser incidente, agora está dentro da contestação. Outro elemento importante, o ataque à gratuidade da justiça. Impugnar, portanto, a gratuidade da justiça passa também a ser uma matéria contemplada por preliminar na contestação. Um ponto importantíssimo também que há esta atribuição aqui, a própria reconvenção. A reconvenção pelo Código de Processo Civil de 73, ela era feita em peça autônoma. Entretanto, agora, pelo Código de 2015, a reconvenção ela deverá estar tramitando, ela estará inserida dentro da estrutura da contestação. É claro também que o Código toma cuidado para solidificar também o entendimento jurisprudencial relacionado com a estrutura da exigência de reconvenção para contestar, ou melhor, de contestação para reconvir. Na verdade, o Código afirma que a reconvenção será feita na contestação, mas também afirma que não é pressuposto para uma reconvenção o oferecimento de contestação. Isso quer dizer, se eu vou fazer contestação e reconvenção, eu tenho que fazer a reconvenção dentro da contestação. Agora, se eu vou fazer apenas reconvenção, aí eu não preciso, não é necessário, não há essa exigência de contestar para reconvir. Essa é uma fundamentação que eu reputo importante, né? Dentro de uma jogada aí de questões que acabam, vamos dizer assim, podem te induzir em erro, né? E justamente induzindo em erro o candidato perder aí um ponto importante, um atributo importante que poderia ser colocado. Bom, isso dentro da figura da contestação, que na verdade nós podemos entender que teve, de certa forma, aí um alargamento, e um alargamento considerável. Por que eu falo em alargamento? Porque eu citei alguns tópicos que eram por incidentes, por exemplo, incompetência relativa, por exemplo, impugnação à gratuidade
da justiça e, por exemplo, a figura própria aí da impugnação ao valor da causa, né, que passa, portanto, a contemplar este critério da contestação. Culminamos aí com a figura da reconvenção, certo? Outro ponto importante que nós temos a comentar aqui, dentro de toda essa estrutura, né, quando nós comentamos as novidades do novo código, seriam as alterações ocorridas em grau de intervenção de terceiros. Quando nós falamos em intervenção de terceiros, nós estamos contemplando diretamente aquela possibilidade do terceiro intervir no processo. E pelas formas clássicas do CPC de 73, nós tivemos algumas alterações pertinentes, algumas alterações importantes. Bom, vamos lá na intervenção. Aqui essas preliminares, né, só para a gente contemplar, estão lá no 337, as preliminares aqui, certo? Bem, a intervenção de terceiros. No CPC de 73, e aí a importância dada, portanto, a isso, né, nós temos 3 ou 5 formas clássicas de intervenção de terceiros. Nós teríamos a assistência, que ela está um pouquinho deslocada pelo CPC de 63, mas é forma de intervenção de terceiros. Nós temos a oposição, nós temos a denunciação da lide, a nomeação à autoria, porque está vinculado naquele critério de subordinação, por exemplo, e o chamamento ao processo, próprio das dívidas solidárias, certo? O que aconteceu? Aí vamos traçar o panorama para a gente ver a mudança. O CPC de 2015, ele acolhe a assistência? Sim, acolhe a assistência. A assistência está contemplada no procedimento de 2015, ou melhor, no processo, no código de 2015. Ela fica melhor ainda porque a assistência passa agora a ser dividida e melhor estruturada em assistência simples e litisconsorcial. Então, simples, litis consorcial. Certo? Agora, a assistência está no Código de 2015, expressamente como uma forma de intervenção de terceiros e passa a ser simples e litisconsorcial. A oposição aqui também te liga em questões, porque a oposição ela está no Código de 2015, mas não mais como uma forma de intervenção de terceiros. A oposição ela passa a ser um procedimento especial. Ela está lá no procedimento, nos procedimentos especiais. Então nós tivemos uma alteração importante. Embora a gente possa dizer que a oposição continua no Código de 2015, ela não está mais como forma de intervenção de terceiros. Está alocada lá como um procedimento especial. Bem, a denunciação da lide permanece. A denunciação da lide permanece e a principal alteração do Código de 2015 acaba sendo pela solidificação de uma tese já reconhecida pela doutrina e pela própria jurisprudência, que a denunciação da lide ela não é obrigatória. Isso fica claro pela interpretação do texto de 2015. Então, a denunciação da lide permanece, mas não é obrigatória. Nomeação à autoria. Quer dizer, eu posso utilizar a denunciação da lide, se eu não utilizar, eu acabo podendo ajuizar uma ação autônoma. Outro critério importante é a nomeação à autoria. Esta deixa de existir como um critério de nomeação à autoria. Na verdade, o que nós temos agora é um procedimento dentro da contestação que faz às vezes da nomeação à autoria. Mas o procedimento nomeação à autoria deixa de existir. Nós temos agora, portanto, uma contestação que abarca, além desses critérios que nós comentamos, também uma forma muito parecida com a nomeação à autoria, mas diversa dela. Então, dentro dessa estrutura, nós temos a possibilidade agora da contestação fazer às vezes daquele procedimento de nomeação à autoria. Quer dizer, isso é um procedimento agora que vai ser na fase de resposta do réu, ao alegar a ilegitimidade, por exemplo. Outro elemento importante, o chamamento ao processo, foi aquele que
melhor se manteve aí, porque esse ficou rígido, né? Basicamente quase igual, algumas alterações textuais, mas quase igual, portanto, à figura da chamamento ao processo já existente no Código de 2015. Ou melhor, no Código de 73. Nós tivemos dois acréscimos importantes. Então aqui eu só tracei o quadro de como ficou. Mas o CPC de 2015, ele acrescentou outras duas formas de intervenção de terceiros. Então, moral da história, nós temos como forma de intervenção de terceiros a assistência, agora contemplada como assistência simples e litisconsorcial. A oposição saiu, virou procedimento especial. Nomeação autoria está num procedimento próprio, preparatório, anterior lá à contestação, na própria indicação da contestação. Denunciação da lide permanece, não sendo mais obrigatória, mas permanece, um rearranjo dela aí, e o chamamento ao processo permanece também. Foram acrescentadas pelo CPC de 2015 duas novas formas de intervenção de terceiros, importantíssimas, bem relevantes. A figura do amicus curiae, o chamado amigo da corte, que agora passa a ser uma intervenção de terceiros, podendo ser utilizado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica para ser esse amicus curiae, uma determinação específica que, inclusive, nós estudamos ao longo do curso, e a figura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Duas formas novas, portanto, de intervenção de terceiros. Veja que em número nós temos 5 também, mas agora mudou completamente, porque saíram duas, a oposição e a nomeação, e entraram duas, o amicus curiae e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Que aqui é importante porque ele não altera em nada, o direito material já existente, por exemplo, lá no Código Civil, lá no Código do Consumidor, lá no Código Tributário Nacional. Mas ele alterou basicamente o processamento. O como se dará esta tramitação agora em contraditório, não mais podendo ser desconsiderado de ofício pelo juiz, o juiz não pode mais desconsiderar de ofício, dado em pleno contraditório. Essa é a ideia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive permitindo a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Outro ponto importante que nós podemos comentar dentro dessa sistemática, né, de novidades do novo código é a figura da apelação. Saímos da resposta e vamos para o recurso. A apelação. Primeira fundamentação, na verdade dois pontos, duas gotas aqui fundamentais de alteração na apelação. A apelação deixa de ter um juízo prévio de admissibilidade. Então não há mais na apelação juízo prévio de admissibilidade. Então isso é importante. Recurso especial extraordinário terá pelo tribunal, mas aqui o juiz de primeiro grau não faz mais o juízo prévio de admissibilidade. Esta foi uma informação importante, a retirada em grau de apelação. E o outro ponto importante, bastante vinculado aí à ideia da apelação, é a possibilidade agora da apelação de decisão interlocutória. Decisão interlocutória que não seja agravável, tá? Decisão interlocutória não agravável. O que significaria isso? O repertório de agravo de instrumento, do cabimento do agravo de instrumento, ele contempla inúmeras possibilidades de o sujeito protocolar um agravo de instrumento. Num repertório que está determinado, né, para você localizar isso lá no teu estudo, no artigo 1015, né, cabe agravo de instrumento, condições locutórias que versarem sobre. Aí tem um repertório enorme de situações em que caberia o agravo de instrumento. Mas é verdadeiro também que aquelas decisões interlocutórias não agraváveis, portanto uma decisão interlocutória não agravável, será atacada por apelação.
Basicamente o que acontece aqui é que o CPC de 73, ele tinha algumas decisões interlocutórias que eram atacadas por agravo retido. Como, por exemplo, a decisão que indefere uma produção de prova era atacada por agravo de instrumento, mas na maior parte dos casos convertida em agravo retido. Pois esta modalidade do agravo retido ela foi retirada e foi substituída pela apelação. Então é possível agora a apelação atacar pontos, a apelação aprofundar, né? Quer dizer, estabelecer critérios para que eu possa recorrer também de uma decisão interlocutória não agravável. Então, uma decisão interlocutória não agravável dada pelo juiz, eu simplesmente permaneço silente, na hora da apelação eu faço um capítulo próprio da apelação de decisões interlocutórias que não foram agraváveis, ou que não estão vinculadas à figura aí do agravo ao tempo em que foram dadas. Isso porque justamente nós tivemos a retirada do denominado agravo retido, né, dentro dessa possibilidade aqui, e portanto cria-se essa vinculação à ideia da apelação poder atacar matérias não agraváveis, decisões interlocutórias não agraváveis. Outro ponto importante para a gente conceituar exatamente esse critério aqui das novidades que podem ser colocadas para você, foi justamente a retirada dos embargos infringentes, né? Os embargos infringentes deixam de existir. Na verdade, nós temos uma técnica que amplia o julgamento, né? Então esses embargos infringentes deixam de existir. A decisão não unânime ela será efetivada uma técnica de ampliação do julgamento, mas não a exigência de embargos infringentes, a interposição de embargos infringentes. Então esses deixam de existir. Fecha aqui na tela, então no quadro, para a gente conceituar esses principais elementos aí de decisões interlocutórias, portanto, não agraváveis, e os embargos infringentes que deixam de existir justamente porque eles estão contemplados nesta categoria, né, própria da decisão interlocutória não agravável, atacada, portanto, por apelação ou embargos infringentes, em que eu tenho a ampliação da técnica do julgamento. Outro aspecto importante para a gente conseguir aprofundar como novidade foi a previsão da chamada produção antecipada de prova. Esse é um caso importante que vale a pena a gente comentar também, porque acho que aí vem uma questão. Olha só, a produção antecipada de prova. Produção antecipada de prova. Nós poderíamos entender que, pelo Código de 73, ela estava prevista como uma cautelar preparatória, né? Naquele caso lá naquele caso de uma prova, por exemplo, oral, que a testemunha está morrendo e, portanto, eu tenho a necessidade de ouvir aquela prova, isso tudo foi retirado do sistema, né, como cautelar preparatória. Embora, inclusive, essa determinação ela ainda ensejaria a produção antecipada de prova. Mas te liga aqui que a produção antecipada de prova, ela passa a ser uma ação autônoma, que visa o direito à produção da prova, ação autônoma. Portanto, ela não está mais vinculada diretamente àquele critério de estar relacionado a uma cautelar preparatória. O fundamento dela, se nós observarmos, está lá no artigo 381. E o 381 diz assim, ó, a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, a prova, inciso 2, a ser produzida seja suscetível de viabilizar autocomposição ou outro meio de solução, isso é fundamental, importantíssimo, e o 3, o prévio conhecimento dos fatos, possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Na verdade, aqui a novidade está justamente no artigo 381, incisos 2 e 3. Porque a partir dessa produção antecipada de prova, e aqui é a grande novidade, eu posso querer
e fundamentar a produção antecipada de prova para qualquer meio de prova, certo? Qualquer meio de prova. Não está vinculado, por exemplo, apenas a uma prova oral ou uma prova pericial. Para qualquer meio de prova eu posso utilizar a produção antecipada de prova. E claro, eu tenho aquele receio de perder a prova, que é o mesmo receio que já existia quando a produção antecipada de prova pelo Código DCN-13 estava lá inserida nos critérios das cautelares nominadas. Só que agora, em 2015, além desse critério de previsão de perder, risco de perder a prova, nós temos outras duas modalidades importantes que são fundamentais e talvez vão colocar a produção antecipada de prova como uma das ações mais ajuizadas. O critério de buscar eventualmente uma autocomposição ou evitar ou justificar o ajuizamento da ação, que é justamente os critérios dos incisos 2 e 3. Então, além do risco de perder a prova, o inciso 2, autocomposição ou evitar, ou no inciso 3, justificar o ajuizamento da ação. Como assim? Eu posso querer produzir uma prova simplesmente porque penso que a produção daquela prova, naquele caso concreto, vai chegar a uma aproximação daquele litígio. Como assim? Bom, eu tenho lá determinada ação, vamos supor um erro médico. A partir daquele erro médico, eu passo a pensar que, se eu produzir uma prova antecipada, e o juiz não vai valorar aquela prova, ele apenas vai determinar a produção ou não da prova, demonstrando, por exemplo, um nexo de causalidade, apenas isso, eu posso chegar lá no médico ou no legitimado passivo e dizer, vamos fazer um acordo. Eu, inclusive, já tenho prova produzida, já tenho perícia sobre isso, já tenho testemunha sobre isso. Ou ainda, será que eu tenho direito ou não tenho direito? Porque direito é prova. E se ficar demonstrado na produção da prova que eu tenho aquele direito, então eu vou entrar com a demanda. Caso contrário, eu nem vou mover ela. Então isso é um ponto importantíssimo dentro da figura da produção antecipada de prova, que é uma grande novidade. Nós temos outras novidades respingadas, espalhadas também no âmbito do Código de Processo Civil de 2015, como, por exemplo, a figura do processo eletrônico. Quando eu tenho vencimento do prazo, eu posso cumprir até as 24 horas do seu último dia, caso eu vá cumprir, portanto, por meio eletrônico. Nós temos a contagem dos prazos apenas em dias úteis, um tópico importante relacionado aí à figura do prazo, quer dizer, apenas a contagem nos dias úteis, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo não conta prazo. Aliás, pelo Código D73, o sábado é dia útil, embora não tenha horário de expediente. Pelo Código de 2015, sábado não é dia útil, certo? Sábado não é dia útil. E os prazos fluem apenas em dias úteis, um ponto importante. Outra alteração relevante também no que tange ao prazo. Aquele prazo para o Ministério Público, a Fazenda Pública, que anteriormente era prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, também aqui resta alterado. Na verdade, não haverá mais prazo em quádruplo, apenas a dobra do prazo, que agora será aplicado a dobra do prazo para o Ministério Público, para a Fazenda Pública e também de um critério específico no Código de Processo Civil para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também terá, portanto, prazo em dobro. Critérios importantes que acabaram aí fundamentando, alterando, né, toda essa relação própria do critério de determinar a tramitação e a fluência dos prazos. Outro ponto importante que nós temos, a dica importante aqui, guarda relação lá na fase inicial do processo. Lembra que agora nós não temos mais procedimento sumário ou procedimento sumaríssimo. Haverá apenas dois procedimentos, quer dizer, o procedimento comum e os procedimentos especiais. Na verdade, afirmamos, portanto, procedimento comum ou procedimento especial. O procedimento comum está desenhado diretamente numa relação em que a contestação ela fica para depois da audiência de conciliação ou mediação. Na verdade, num critério bem lógico também, nós temos uma sequência assim estipulada que haveria o critério da
petição inicial, citação, audiência de conciliação e, portanto, posteriormente a contestação. Então nós temos lá petição inicial. Se não for caso de indeferimento liminar, não for caso de improcedência liminar, nós temos a determinação da ordem de citação para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação e, após isso, o prazo de contestação. Quer dizer, o prazo de 15 dias para contestar, usualmente, ele está relacionado após a audiência de contestação, ou melhor, a audiência de conciliação. Obviamente não obtendo êxito nessa audiência de conciliação. Nós temos algumas peculiaridades, porque essa audiência aqui, ela também traz consigo algumas peculiaridades. Na regra, ela será uma, mas pode ser mais de uma, e aí será da última tentativa de conciliação que começa a correr o prazo de contestação. Ela somente não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse. Ambas. Então, o autor tem que manifestar expressamente o desinteresse, e ele faz isso na petição inicial, e o réu também pode manifestar o seu desinteresse. Só que para o réu manifestar o seu desinteresse tem uma regra própria. Você tem aqui, ele deve manifestar o seu desinteresse até 10 dias antes da audiência de conciliação ou mediação. Então, se ele manifestou o seu desinteresse até 10 dias, ele não protocola aqui uma contestação. Ele protocola aqui uma petição dizendo: eu não tenho interesse na audiência de conciliação ou mediação. E aí, portanto, do dia que ele protocola esse pedido de desinteresse, começa a fluir o prazo de 15 dias para ele apresentar a contestação. É quase que uma penalidade, porque o prazo de contestação será de 15 dias da audiência de conciliação ou mediação não tendo êxito, certo? Prazo de 15 dias. Mas se em 10 dias antes da audiência ele protocolar uma petição pedindo o cancelamento dessa audiência, porque ele também não tem interesse em participar, já que o autor manifestou também o seu desinteresse, ele antecipa a fluência do prazo contestacional. Essa é a estrutura aí. Agora, se for determinada a audiência e o autor ou réu, a parte não comparecer, estará cometendo ato atentatório à dignidade da justiça. Não haverá aqui revelia ou arquivamento. Ato atentatório à dignidade da justiça, a possibilidade de multa até 2%, revertida para a União ou para o Estado. Então essas determinações, principais dicas que nós temos aí na área de processo civil. Desejo a vocês boa sorte, boa prova, continuem com a gente.